Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal do Instituto Educar para a Liberdade. Trabalhamos aqui com formação continuada de educadores, em especial cursos preparatórios para concursos públicos. Então você, professor, você, professora, que sonha um dia em ser efetivo na rede municipal ou estadual de ensino, ou se você está estudando para aquele processo seletivo daquela instituição educacional que você almeja um dia trabalhar, saiba que aqui nós vamos te oferecer o que há de mais atual em termos de pesquisa e ensino. Tudo aquilo que você precisa em relação às teorias educacionais, às práticas metodológicas e algumas leis que regem a educação que não podem faltar, né, nesse repertório de conhecimentos que você tem para se preparar com qualidade para esses próximos concursos que virão. Não deixe, gente, não é momento de deixar a incerteza, a instabilidade desse tempo de isolamento social que estamos vivendo pairar no seu imaginário. Geralmente esse tipo de comportamento faz com que a gente, deixe para depois sempre, e a gente nunca começa a estudar de fato. E olha, saiba que logo, logo nós vamos ter esses editais, saindo, acontecendo novamente, novos processos seletivos, então não deixe, para depois. Se você espera o edital sair, você vai ter de 2 a 3 meses para se preparar, e quando você olha a bibliografia, você vê aquelas referências, que são infinitas, você aí não consegue se organizar contento, e se desespera antes da prova, e por isso que às vezes você fica muito preocupado, isso faz te dar branco na hora da prova. Então, olha, para se preparar com qualidade, existe um processo, e exige de você que tenha um pouco de disciplina, um pouco de organização, para que você consiga aí, ter um repertório de informações que te dê, base, que te ancore no momento ali de estar fazendo a prova. Estou aqui para te ajudar com isso. E olha, hoje nós temos uma aula muito especial. Eu vou falar de um educador que transformou a minha vida e que, de certa forma, está nas bases curriculares de muitas prefeituras, de muitos estados, principalmente aqui do Brasil. Falar em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tem a ver com esse autor que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar com o Edgar Morin. Mas antes de falar do seu livro, hoje nós vamos pegar os 7 saberes necessários à educação do futuro. É esse livro aqui, olha. Se você não tem, vale a pena você consultar na internet, você buscar pelo menos em PDF, para você estudar esse material, que ele é muito rico. Hoje a gente vai falar só sobre esse livro, os 7 saberes, mas antes quero que você aí pegue seus materiais de estudo, caneta, caderno, porque a gente vai anotar muitas coisas, depois a gente vai mostrar as principais definições de cada saber de Edgar Morin, esses 7 que ele diz que são necessários para a educação, não só do futuro, do presente, inclusive. Então, vai lá. Mas antes, olha, é importante dizer para vocês que dia 17, hoje é dia 13, nós estamos fazendo uma série de aulas, começamos na semana passada, estamos na nossa 6ª aula, para falar para você das principais teorias pedagógicas que compõem as grandes bases, as grandes referências da educação. É importante você conhecer cada uma delas. Então, você que está chegando hoje no nosso canal, saiba que já construímos isso, estamos no 6º encontro, então vale a pena você voltar nas aulas anteriores. Desde o paradigma clássico da educação, da escola tradicional, passamos pela escola nova de John Dewey, passamos por teorias críticas do currículo, falamos de avaliação da aprendizagem, de indisciplina escolar, e agora vamos falar dos 7 saberes necessários da educação. E olha, por que eu peço para você anotar? Anota essa data aí, gente, dia 17 de julho. 17 de julho nós vamos ter uma aula muito especial. A gente vai pegar o currículo da cidade. E eu vou mostrar para você qual é o conteúdo, a metodologia, a prática de ensino, a avaliação, a disciplina. Ou seja, qual é o perfil de professor que a rede municipal de ensino de São Paulo exige nos seus quadros. É importante você já encarar isso, como o futuro, com esse passo que você vai dar na sua carreira. Eu vou estar aqui para te ajudar nesse processo, de conquistar esse sonho de entrar aí na rede municipal. Então, se você quer muito, se você pensa em passar nesse concurso, está se preparando para isso, não perca a aula do dia 17. Por quê? Vai ser uma aula online, ao vivo. Eu vou deixar, depois da aula acontecer, eu vou deixar um tempo e vou interagir com vocês ali no chat, resolver, tirar dúvidas. Então está bem especial. Nesse dia 17 também, todos esses materiais que eu estou preparando, para falar dessas teorias educacionais, eu vou até diminuir minha tela para mostrar para vocês. Todos esses slides vai se transformar em um e-book. Eu vou passar aqui para a tela para você ver. Você já está vendo aí o Morin, os 7 saberes.
Saiba que esse material, todos os slides que a gente está utilizando nessas aulas, das teorias educacionais mais influentes, que revolucionaram a forma de pensar e a forma de educar crianças, né, as futuras gerações, todo esse material vai estar disponível na aula do dia 17. Só quem estiver acompanhando vai ser às 21 horas, uma aula online, né? Vocês vão acompanhar e eu vou mandar todo esse material para vocês, vai ser exclusiva essa aula. Então vamos lá, gente. Vou falar para vocês hoje desse livro, né, que influenciou bastante e que trouxe muitas mudanças para o currículo. E é importante, quando a gente vai se preparar para um concurso desse porte, né, que é a rede municipal, né, a SME, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ou o próprio Estado, ou alguns processos seletivos de municípios, saiba que essa é uma grande referência. Você tem que passar por esse livro, você tem que conhecer esses 7 saberes de Morin. Mas antes, como eu gosto de falar, eu sempre trago uma tirinha para a gente pensar um pouco, né? Uma reflexão importante para a gente entender quem é esse grande intelectual. Então tá lá, né, uma tirinha da Mafalda, no primeiro quadro a professora ali alfabetizando, né? Parece isso. Minha mãe me mima, minha mãe me ama. Aí a Mafalda sai do lugar dela, vai até a professora, aí cumprimenta a professora. Parabéns, pelo visto sua mãe é ótima. E aí ela volta para o seu lugar. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Gente, que choque, né? Eu acho que eu nunca passei por isso na minha vida escolar, mas se eu tivesse passado, eu ia ficar muito constrangido, né? Se um aluno, né, resolvesse falar assim que as coisas que ele aprende, né, eu acho que não são ali pertinentes para a vida dele. Eu acho que os alunos não tiveram coragem, na verdade, mas que pensaram isso, eu acho que pensaram. Assim como você que está assistindo, assim como eu, em muitas aulas a gente falou assim, meu Deus, como que eu vou levar esse tipo de saber para a minha prática? Por que que isso é importante para a minha vida? E aí eu trago algumas questões para a gente começar a pensar, né, já entrando no Edgar Morin, no seu livro. Até que ponto os conteúdos curriculares são fundamentais para a formação dos estudantes? Você, professor, você, professora, considera os conteúdos curriculares próximos do dia a dia dos seus estudantes? Lógico que eu não vou responder agora para vocês, mas a gente vai entrar então no primeiro capítulo do livro chamado As Cegueiras do Conhecimento, o Erro e a Ilusão. Antes de começar a falar desse capítulo, gente, é o primeiro saber de Edgar Morin. Né, para ele, né, que faz uma crítica aos saberes curriculares, essa divisão das disciplinas, é justamente esse capítulo que inaugura, né, um conhecimento sobre a teoria de Edgar Morin. Ele é um grande crítico desse saber compartimentado. E ele tem uma origem também. Quem assistiu minhas primeiras aulas lembra de René Descartes, né, o filósofo e matemático do século XVII, que acreditava que todo conhecimento produzido pela humanidade poderia ser decomposto em várias partes. Né, então, isso trouxe uma teoria educacional que virou prática pedagógica. E hoje a gente sabe que os saberes na escola eles são divididos, né? História, geografia, matemática, português, parece que assim há uma divisão. E lógico que isso faz com que o aluno não entenda a união que existe entre os saberes e, principalmente, ele não consegue relacionar aquilo que ele aprende com a própria vida. Para Morin, isso é chamado de erro e ilusão em relação ao conhecimento. Mas antes, eu vou te trazer uma história. Eu gosto bastante de mitologia e essa mitologia ela vai ajudar muito a gente a entender esse primeiro capítulo, esse primeiro saber de Edgar Morin. Não sei se você já ouviu falar de Procusto, mas Procusto é um personagem da mitologia grega. E ele fazia isso, né, como vocês estão vendo na imagem. Ele capturava pessoas e colocava na sua cama. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele decepava a parte da pessoa. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele espichava até a pessoa caber no exato comprimento da cama. Figura simpática o Procusto, né? Mas olha, esse mito ele traz uma simbologia muito interessante. Esse mito, por exemplo, ele mostra para a gente que Procusto ele não gostava do diferente, ele não gostava do original. Ele queria modelar todos a sua forma, o seu próprio tamanho. Então é importante a gente pensar isso e agora a gente volta como professor e pensar no currículo. Pensar nas leis que regem a educação. Parece que quando a gente chega no sistema educacional, já está tudo pronto e preparado. E nós precisamos nos adaptar e viver na cama de Procusto. Então, é importante a gente pensar o currículo dessa forma, como uma forma de cortar, uma forma de colocar crianças, né, como se fossem
dentro de uma cama de Procusto, dentro do leito de Procusto. Ou seja, as medidas e conhecimento, o entendimento que a criança deve ter, tem que estar ligado diretamente a um currículo educacional, que tem que estar diretamente ligado a uma proposta pedagógica da escola. Então a criança ela tem que se adaptar a isso. É exatamente a simbologia que eu trago hoje para falar sobre as cegueiras do conhecimento. Gente, será que o conhecimento que a gente leva com cada disciplina escolar, será que aquilo faz sentido para o aluno do século XXI? Será que esse conhecimento tem relação direta com a vida que nós temos? Para você, professor, professora, que está vivendo esse tempo de pandemia, o que é mais importante estudar nesse momento? As teorias fechadinhas, como se fossem ali dentro de um conteúdo específico, ou entender a nossa formação e as disciplinas também como um campo aberto de conhecimento? É importante a gente refletir sobre isso, porque para Morin existem cegueiras paradigmáticas, que eu vou explicar para você. Está na lógica de qualquer sistema de ideias resistir à informação que não lhe convém ou que não pode assimilar. Então, para Morin, a grande cegueira do conhecimento é justamente algumas teorias, doutrinas e paradigmas. E o que são isso? São sistemas de ideias que são fechados, que não aceitam o novo. E, na visão dele, lógico, é importante a gente pensar um conhecimento mais aberto. Justamente porque o aluno ele não tem como discutir, ele não tem como duvidar, ele não tem como questionar o que é, de certa forma, imposto pelo seu professor ou pela escola como um todo. Aquele conhecimento separado em disciplinas não vai mudar. E, principalmente, esses conhecimentos que são ali voltados para a formação de cada estudante, faz com que ele, de certa forma, fique perdido. Como se a cabeça dele fosse várias gavetinhas. A gavetinha de história, de matemática, de português, de educação física. O principal discurso de Morin nesse sentido é criticando esse sistema que separa os saberes, né, que faz com que os alunos vivam aí no leito de Procusto e que não aceita o novo, que não aceita a atualidade. Então é importante a gente pensar nisso. Para Morin, é importante que a gente tenha uma noção de conhecimento mais aberta, que seja, né, de um certo momento assim, que aceite o conhecimento novo, que entenda que os alunos trazem repertórios de conhecimentos vastos que podem nos ajudar até a renovar o que a gente pensa da nossa aula, da nossa disciplina. É importante a gente se abrir para o novo. Então ele chama isso de conformismo cognitivo. Aquele professor que se fecha no seu campo de saber. Aquela escola que acredita que o que ela traz não precisa ser modificado. Então ela fica presa no tempo. O professor que pensa assim, ele fica preso no tempo. Ele não está ligado a todas as transformações que nós temos no nosso tempo, no nosso mundo, né? A gente está vivendo em constantes transformações. A sociedade, a política, a economia, a cultura, tudo isso em ebulição. Estamos vivendo um tempo de pandemia e a gente já tem que começar a pensar em todas as transformações que virão a partir daí. Então, lógico que a escola não pode ser uma ilha isolada de um contexto, e nem o professor. Você, professor, saiba que o que há de mais importante para se estudar hoje, em termos de conhecimento teórico, é justamente essa abordagem que liberte você desse conhecimento fechado que você tem da sua disciplina, daquilo que você leciona. Esteja aberto para o novo, para relacionar o que você sabe com outros saberes. Então, é justamente isso que Morin critica no primeiro capítulo, chamado As Cegueiras do Conhecimento. Vamos ao segundo capítulo. O segundo capítulo, ele, lógico, que traz uma proposta. Ele chama de conhecimento pertinente. Então, quais são os princípios do conhecimento pertinente para Morin? Ele chama de reformar o pensamento. Ele fala que os saberes eles não podem ser compartimentados. Como eu falei para vocês na época de Descartes, lá no século XVII, a gente tinha uma noção de que aprender tudo o que foi produzido pela humanidade seria possível se a gente quebrasse esse conhecimento em várias partes. E isso se tornou um paradigma educacional. Morin ele fala, não podemos aceitar que esses saberes dão conta da realidade que nós vivemos. O que a escola traz é justamente a fragmentação do saber. Porque lá na escola os saberes são desunidos, divididos e compartimentados. E ele fala também que esses saberes faz com que a gente, em vez de abrir para o novo, a gente vai buscar a superespecialização. E veja como isso não é verdadeiro, professor, em nossa formação.
Quando a gente termina uma graduação, a gente vai fazer uma pós, a gente já vai limitar o nosso campo de conhecimento. Então a gente vai fazer, por exemplo, psicopedagogia. E aí depois, quando a gente vai estudar um mestrado, a gente vai estudar um pensador ou uma teoria. Então a gente está sempre super especializando a nossa forma de conceber, né, a teoria, o conhecimento. E para Morin, lógico que a super especialização em termos de conhecimento é importante, mas que ela tenha, logicamente, uma relação com o geral. Então, olha, a unidade ela tem que ter relação direta com o todo do conhecimento. Então, ele critica a superespecialização nesse sentido de fechar ainda mais o conhecimento. Por fim, importante falar de conhecimento pertinente, né, tentando entender o que a gente ensina, o que a gente leva em termos de conhecimento, de conteúdo para a nossa sala de aula, para a escola onde a gente trabalha, mas relacionar essa disciplina com o contexto, com o global e com o complexo. Então, o contexto é, será que a minha disciplina, será que essa aula de hoje que eu estou indo levar para os alunos, primeiro, se relaciona com o seu contexto atual? Segundo, será que se relaciona com o contexto global? E terceiro, será que está ligado ao complexo? O que seria complexo na visão de Morin? Complexos é uma palavra que vem do latim, complexus, que significa aquilo que é tecido em conjunto. Então, na visão de Morin, o complexo é justamente a união de saberes. Você tem que estar aberto, professor, e entender que o que você leva em termos de conhecimento para o seu aluno, ele tem que ser livre também para complementar aquilo que você traz. E você mesmo deve entender o seu campo de saber e de atuação como um pensamento aberto, que deve ser repensado continuamente. E isso, logicamente, vai fazer com que você tenha a possibilidade de estudar outras áreas. Né? Então, o complexo é justamente a união entre os saberes. E aí, eu faço uma questão importante, que depois a gente vai, logicamente, trazer toda uma reflexão para vocês, e a gente vai contextualizar bastante nessa aula. Para você, professor, o que é transdisciplinaridade? A gente ouve bastante a interdisciplinaridade, né? Então, interdisciplinaridade é um tema que a gente leva na escola, num projeto, por exemplo, e aí a escola pede, né, a gestão pede para que a gente trabalhe cada disciplina pensando nesse tema. E aí é como se tivesse todas as disciplinas conversando com o tema. Isso é interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade não é isso. Então, o que é Morin, gente? Transdisciplinaridade. Primeiro, é importante que você entenda que a sua forma de entender a sua disciplina deve ser modificada. O seu saber que você levou tanto tempo para aprender, né, e aí por isso que Morin ele fala que o profissional da pedagogia é o profissional da educação mais aberto, porque ele aprende várias coisas. Mas imagina um professor de licenciatura que estudou história a vida inteira. Ele tem que entender que a sua disciplina é um campo aberto. Então ele tem que se aventurar assim para estudar psicologia, economia, sociologia, filosofia. Então, o que é um professor transdisciplinar? Aquele que se abre para um novo, e aquele que busca contatos com outros professores para ligar os saberes na escola. Então vai a segunda questão. Uma escola transdisciplinar é aquela que trabalha com jornadas temáticas, onde os professores trabalham em conjunto, mas não partindo do currículo, partindo também dos anseios da juventude e também do momento do nosso tempo. Como eu falei para você, contexto do global e do complexo, que a gente vai destrinchar agora. Vamos lá, transdisciplinaridade. Trans significa através de, isto é, pensar a disciplina escolar como um campo de saber autônomo, que possa atravessar os seus limites de conhecimento e atuação. Acabei de explicar isso para vocês. Uma disciplina aberta está disposta a ampliar os assuntos e temáticas comuns ao cotidiano escolar. Para Edgar Morin, é necessário que se dê aos alunos e adolescentes que irão enfrentar o mundo do terceiro milênio um tipo de pensamento e cultura que possa prepará-los para articular, religar, contextualizar, situar-se no contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos que adquiriram. Gente, isso eu acabei de explicar, mas é importante a gente parar um pouquinho para pensar nessas palavrinhas. Olha, quando o assunto é transdisciplinaridade, quando o assunto é Edgar Morin, lembra dessas palavrinhas importantes. Ó. Articular, religar os saberes, contextualizar. O que é contextualizar, gente?
entender que o texto, ou seja, o conhecimento que a gente está levando para a sala de aula, tem que ter relação também com o que o aluno vive. Contextualizar é trazer uma noção de tempo e de espaço, ou pelo menos ressignificar isso durante a nossa aula. Então, situar-se no contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos, ou seja, todas essas palavrinhas, elas são importantes, importante que você anote para lembrar aí desse grande educador do nosso tempo, do século XXI. Veja, o Mohan, ele está vivo, gente, completou 99 anos, dia 8 de julho agora, passado, 2 semanas atrás, 99 anos. Um cara que revolucionou mesmo, não só a teoria, quanto também a prática. Ele trabalha até hoje com algumas palestras, formando professores, é um baita educador que nós temos orgulho aí de seguir. E olha, Edgar Morin, ele foi o tema que eu estudei na minha pós-graduação, lá na PUC, quando eu estudei um curso chamado Fundamentos de uma Educação para o Pensar. Eu tive meu primeiro contato com Edgar Morin e levei isso para o meu mestrado. Eu estudei o pensamento complexo de Edgar Morin, entendendo o que é a história no seu pensamento. Isso foi a minha dissertação de mestrado. Então eu tenho um carinho enorme para falar desse educador aí para vocês. Bom, vamos entender a crítica então de Morin. Esse conhecimento separados por disciplinas. Então qual que é o problema na visão de Morin de ensinar dessa forma? Nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não ligar os conhecimentos. E, portanto, nos faz conceber nossa humanidade de forma insular, fora do cosmos que nos cerca e da matéria física com que somos constituídos. Então, para Morin, gente, esse saber dividido por disciplinas, e você lembra disso, duvido que você conseguia no ensino fundamental 2, no ensino médio, na época que você estudava, você conseguia entender a união que existia entre história, matemática e língua portuguesa. Não, o professor saía, entrava outro, ficava uma bagunça na nossa cabeça. Mas o problema é que isso, na visão de Morin, gera uma cegueira paradigmática. Faz com que a gente não saiba entender a vida, o cosmos que a gente vive, e principalmente a humanidade que faz parte desse planeta. Então, existem valores por trás até desse tipo de saber, que para ele não são adquiridos, não são assimilados na escola, porque a gente ensina errado. A escola, ela tem uma tradição errada, equivocada na visão de Morin, ou melhor, ultrapassada, ela vem lá de Descartes do século XVII. A escola e o pensamento que está inserido na escola, ela deve se transformar. Bom, mas como isso seria possível na prática? Agora, gente, o mais importante, para Morin, então, o que seria esse conhecimento pertinente? Como que a escola deveria se transformar em uma escola transdisciplinar? Como os professores deveriam se transformar nesse professor transdisciplinar? E aí ele mostra, por intermédio da realização de jornadas temáticas. Cada uma delas centrada sobre um grande tema que permita religar as disciplinas. Jornadas temáticas que ressaltem a importância de discutir o mundo, a terra, a vida, a humanidade, literatura, poesia, línguas, arte, cinema, culturas adolescentes, conhecimento. Olha isso. Importância de discutir, importância de abrir o diálogo, porque esses saberes que estão aí fazem parte da dinâmica de toda a nossa cultura do século XXI. É importante a gente levar esses temas, e que a escola pudesse ser envolvida para discutir em jornadas temáticas, e principalmente ouvir o aluno, que deveria ser o principal protagonista. Ele é um recorte do seu tempo, lógico que ele tem um conhecimento prévio, e é importante a gente trabalhar e dar oportunidade para que o aluno também traga a sua contribuição. Para que esse tipo de educação aconteça, nossa tradição escolar precisa transformar-se em uma forma de organização transdisciplinar e complexa. Já expliquei complexo, né? Ou seja, saberes que são unidos e não separados, tecidos em conjunto. Capaz de produzir conhecimentos pertinentes, onde docentes e discentes aprendam a se situar e a se compreender no universo, onde convivem e atuam para poderem também construir uma identidade individual, regional, da sociedade que representa e também da espécie, no mundo com características comuns e problemas que devem também ser compartilhados. Veja, gente, vivemos hoje uma pandemia em escala mundial. E lógico que a escola ela tem que estar aberta para discutir isso.
É nesse momento que a gente entenda, né, essa identidade individual, regional, que Edgar Morin traz. E não só individual, regional, mas também global, que faz com que a gente se reconheça como iguais, como parte, né, da mesma dinâmica genética, a mesma identidade, a mesma espécie. Então, fazer com que as crianças do nosso tempo tenham essa abertura maior para entender que o conhecimento ele não é insular, ele não está fechado, isolado, que ele deve ser aberto e relacionado a outros campos de saberes. Bom, capítulo 3, terceiro saber de Morin, ensinar a condição humana. Todas as escolas de pensamento filosófico tentaram responder essas questões, né? Quem somos, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. São perguntas importantes, mas que até hoje a gente precisa levar para o debate. Ensinar a condição humana. Ensinar que nós, seres humanos, não só somos sapiens, né? Deixa eu explicar melhor. Edgar Morin, ele fala que quando a gente estuda, né, esse ser humano, desde o seu surgimento, de aproximadamente 2, 3 milhões de anos atrás, a gente vê essa evolução biológica, né, do ser humano, e a gente começa a entender que o ser humano ele não é só um ser racional, ou seja, nós somos da espécie sapiens, mas nós não somos só razão, nós somos também um conjunto de emoções, de intuições, de sentimentos, que nos tornam também demens. Então veja aí, Homo sapiens, Homo demens, nós somos razão, mas ao mesmo tempo irracionalidade. Nós somos do impulso, do desejo, da vontade. É importante que a gente ensine a condição humana, ou seja, mostrar para o estudante que nós somos 100% biológicos, mas 100% também culturais. E que a escola não pode só trazer conhecimentos de conteúdo, de teoria. Ela tem que estar aberta para fazer com que o aluno pense um pouquinho a sua condição humana, essas questões mais antigas, das primeiras escolas filosóficas, que até hoje elas são tão importantes. Ensinar a condição humana também é entender esse movimento histórico de cultura e barbárie. Nós somos seres humanos racionais, então nós produzimos cultura, mas ao mesmo tempo nós produzimos a barbárie. Então cultura e barbárie, né, ele chama de dialogia. A dialógica no pensamento de Morin é diferente da dialogia em Paulo Freire. Tá? Dialogia em Paulo Freire tem a ver com o diálogo mesmo, a construção de conhecimento, né, a troca. Dialogia para Morin é justamente o que está além da dialética, ou seja, ordem, desordem e reorganização. Tese, antítese, síntese, todas juntas, uma interdependente da outra. Nós estamos falando do movimento dos contrários, que é a própria transformação, não só do ser humano, mas do mundo, né? Nós somos capazes de produzir a cultura, mas também a barbárie. Olha o momento que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo no século XXI, mas muitos ainda aqui no nosso país querem, por exemplo, o retorno da ditadura militar, do AI-5. Muitos ainda são preconceituosos, racistas. Gente, até hoje nós estamos lutando contra o racismo no mundo. Então, ensinar a condição humana é justamente dar a oportunidade dessas crianças entenderem que elas não são somente razão, a escola tem que estar preparada para lidar também, ensinar o outro lado do hemisfério, da criatividade, da emoção, dos sentimentos, dos valores. A escola tem que estar aberta para discutir questões do seu tempo, para lidar com as emoções dos estudantes. E principalmente, né, quando a gente fala dessa cultura e barbárie, é importante a gente entender que é somente através da educação que a gente pode formar uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária e mais ética. Né? A criança, ela não sabe o que é racismo, ela não sabe o que é preconceito, ela aprende isso. Então a cultura faz dela um ser preconceituoso, um ser racista. E a escola, ela logicamente tem que trabalhar com esses dois lados, essas questões elas são importantíssimas. Devem estar no dia a dia das nossas crianças, dos nossos jovens, no interior de cada escola. Vamos ao quarto saber. Ensinar a identidade terrena. Edgar Morin ele é muito conhecido com alguns outros termos, né, como, por exemplo, terra-pátria, educação na terra planetária. Né, então, esses termos, né, identidade terrena. Lógico que mostra para a gente que há uma preocupação.
E essa preocupação ela não é local, ela não é regional, ela é mundial, ela é global, ela é planetária. Ensinar a identidade terrena é justamente colocar na cabeça dos nossos estudantes essas preocupações com o próprio planeta. Então ele mostra para a gente, nesse 4º capítulo, como trabalhar isso para as próximas gerações. Nós vivemos num planeta e a gente percebe que vivemos aí com 6 bilhões de pessoas, e a gente percebe que logo, logo, se a gente não ter uma atitude mais sustentável, a gente pode causar a nossa própria destruição. Você vê que um vírus que nasce em um determinado local do mundo, em poucos dias, em poucos meses, está no planeta inteiro. Ou seja, é um conhecimento importantíssimo e válido que a gente tem que dar o braço a torcer, e a gente tem que entender que esses assuntos eles são importantes. Mas, lógico, tem que ser um trabalho conjunto de vários professores. Lógico que a gente não sabe tudo, a gente tem que estar aberto mesmo para aprender a viver melhor no planeta, a ter uma atitude mais ética em relação ao nosso planeta, mais sustentável. Então, Edgar Morin, na página 77, ele nos coloca o seguinte: é no encontro com o seu passado que um grupo humano encontra energia para enfrentar o seu presente e preparar o seu futuro. Então, para trazer aí a importância dos conhecimentos das ciências humanas. Lógico que todos os saberes são importantes, mas, lógico, eu puxo a sardinha um pouquinho do ponto de vista da história, da filosofia, justamente porque hoje, infelizmente, nós vivemos um governo que acredita que professores são doutrinadores ideológicos, que professores de história, de filosofia, são encarados aí como influenciadores negativos. Eu não sei se vocês já acompanharam isso. Tanto que tem projeto Escola Sem Partido, como a escola fosse... como assim, um projeto que faz com que a escola seja fechada em um campo pequeno de conhecimento. Não, a gente tem que lutar pelo contrário. Tem que abrir mesmo a escola para discutir todos os temas. E para Morin, o 4º saber é justamente a identidade terrena. Saber que as nossas atitudes no tempo presente pode fazer com que a gente extermine a nossa próxima geração, ou a gente faz um planeta diferente, mais habitável, mais justo, com as gerações vindouras. E é justamente nesse encontro com o passado, no estudo do passado, que a gente entende como ser uma pessoa melhor. Bom, capítulo 5, enfrentar as incertezas. Olha que interessante, veja se você concorda. Mas olha, a incerteza, ela deveria ser colocada também, de certa forma, no currículo. Quem diria que nós íamos ter, em março, algo que ia acontecer, que ia mudar radicalmente a vida de todo mundo? Será que nós tínhamos clareza e certeza? Nós, professores, começamos o nosso trabalho lá em fevereiro, em março, e aí a gente teve que parar tudo e se adaptar a uma nova realidade. A gente não estava pronto para essa incerteza, não é mesmo? Então, olha, nem na produção científica, o Edgar Morin fala que não há uma certeza absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Existem arquipélagos de verdades. Lógico que a ciência está mais próximo, de certa forma, dessa verdade. E por incrível que pareça, até hoje, no século XXI, a gente vê pessoas que negam o valor da ciência, não é isso? Então, veja, a gente tem que tomar cuidado. E as incertezas, elas pairam no imaginário. E a gente tem que enfrentar todas essas incertezas também. Então, a história ela não constitui uma evolução linear, ela conhece turbulências, bifurcações e desvios. Ou seja, não há uma ordem natural, progressista que nós temos no mundo, no planeta. Não, muito contrário. Pelo contrário, a gente tem que lidar também com as incertezas. É justamente isso que eu apresentei também no capítulo 4, que eu falo novamente. Edgar Morin ele fala de ordem, desordem e organização. Seria a forma da gente até conceber o conhecimento. O conhecimento, de certa forma, traz uma ordem, mas a gente tem que entender que outros saberes do cotidiano, outros saberes que são incertos, mas que modificam a vida da gente, eles fazem a gente repensar a nossa própria prática, as noções que a gente está levando para a sala de aula e faz com que a gente se organize para um futuro diferente. Então, enfrentar as incertezas é um saber importante, está no capítulo 5 do livro 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Vamos ao 6º saber, ensinar a compreensão. A comunicação triunfa, entretanto, a incompreensão permanece geral. Gente, vocês não têm noção que,
por mais que a gente hoje tenha fácil acesso à internet, aos conhecimentos que estão disponíveis em vários sites, blogs, canais de comunicação, você não... Olha, não deveria ser ao contrário, né? Quanto mais informação, mais compreensão da realidade. Mas não. Quanto mais a comunicação triunfa, quanto mais a gente tem acesso à informação, mais a incompreensão permanece. Veja o que a gente teve aqui no nosso país, inclusive, né, o fenômeno das fake news, que ajudou até a eleger muitos candidatos, não só à presidência, a governos, a prefeituras. Né? E não só isso, gente, fake news, elas são evidentes, mas só que muita gente acaba compartilhando, curtindo, sem o cuidado, né, de estudar mais especificamente. Né? A gente tem que tirar um pouco, né, esse comodismo, né, de clicar lá e compartilhar uma informação. A gente tem que buscar o conhecimento, a compreensão da realidade. Então, para Morin, a gente vive esse presenteísmo. Ou seja, a notícia importante é o que está acontecendo agora. A gente não dá tanta ênfase ao passado. Né? E a gente também, como o futuro é incerto, e eu falei para vocês isso no capítulo anterior, né, como há uma incerteza em relação ao futuro, a gente vive o agora. E esse agora, gente, olha como é complicado, porque a gente também acaba tendo problemas em viver somente o agora. Porque a gente vive com a acronia e com a atopia. O que é a acronia? O que é a atopia? A acronia é falta de referência de tempo. Quando a gente só quer saber do agora, a gente perde os pontos de conexão com o passado. Esse conhecimento ele tem uma origem, mas a gente não quer saber, a gente fica no agora. Então a gente perde a ligação com o passado. E isso é um erro, porque essa perda de ligação com o passado é justamente perder um pouco da nossa identidade. A gente acaba sendo preconceituoso às vezes, a gente cai em algumas armadilhas ideológicas, justamente porque a gente não tem essa ênfase em analisar um dado, de contestar se aquilo lá é verdadeiro ou falso, a gente vai estudar profundamente algo. E a atopia é a falta de referência espacial. Quando a gente está acostumado a essa tela do computador, né, o que é real para a gente é o que está do outro lado. Mas é justamente a gente está perdendo também essa noção do que é a realidade. A atopia é falta de compreensão espacial. Por exemplo, a notícia que está sendo veiculada agora para você aí é somente um espaço pequeno. A gente perde a dimensão do todo. Então a acronia e a atopia faz a gente perder as nossas referências de tempo e de espaço. Ensinar a compreensão para Edgar Morin é justamente mostrar que, né, o texto está ligado a um contexto, que o contexto está ligado ao global e o global está ligado ao complexo. Ele sempre nos ensina a entender a ligação dos saberes. Compreender, então, significa intelectualmente aprender em conjunto o texto, seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno. Gente, essa compreensão é importante e a gente tem que sempre lembrar quando a gente vai para uma sala de aula, fazer com que o aluno tenha capacidade de entender-se dentro de um contexto, né? Unir os conhecimentos, né, e esses saberes que estão na escola, mas de uma forma a fazer sentido para a sua vida, a ser pertinente para o seu contexto, para a sua própria realidade. Então está aí, ensinar a compreensão. Por último, a ética do gênero humano. Gente, esse capítulo é lindo, é o 7º saber de Edgar Morin. Ele mostra para a gente essas noções, que ele chama de antropoética. A gente entender que nós somos indivíduos, então, do ponto de vista biológico, subjetivo, sentimental, nós somos seres humanos individuais, mas só que nós somos ligados, quando a gente pensa numa sociedade, a um contexto muito maior. E, lógico, quando a gente vai pensar na espécie, aí sim a gente liga todas as pessoas que vivem nesse planeta. A gente deixa a nossa noção individual, que a gente chama de antropocêntrica, não é? Antropocentrismo é o homem e o centro do cosmos. É essa visão mais egoísta de ser humano. A gente tem que entender que, vivendo em sociedade, a gente tem que entender o contexto, né, e principalmente buscar a melhoria de condições, um pensamento que seja, né, muito melhor, né, a ser seguido, não só para você, indivíduo, mas também para a sociedade. E quando a gente pensa em termos de mundo, a gente pensa,
nessa ligação que nós temos enquanto seres da mesma espécie. Edgar Morin ele chama isso de novo humanismo, ou neo-humanismo, que seria entender você dentro de um contexto maior, global, né, você entender a importância de todas as pessoas, para você ser um pouco menos preconceituoso, um pouco menos racista. E eu falo dessa forma, né, parece, mas ele está falando, ele nem sabe se eu sou preconceituoso ou racista. Gente, eu estou falando, lógico, de uma maneira genérica. A gente sabe que a nossa sociedade precisa muito evoluir em termos de estudos sobre a ética do gênero humano. E isso, lógico, encerra a nossa contextualização aqui dos 7 saberes, falando um pouco de democracia, que é justamente isso. A gente está vivendo um momento político que está tentando ainda articular com setores da sociedade uma volta a um regime militar, uma volta a uma ditadura, a uma volta de um AI-5, onde até a possibilidade de expressar, como eu estou fazendo agora, pode ser evidenciado como algo negativo a um sistema. A democracia, gente, é justamente essa possibilidade que eu tenho de poder falar, de poder me comunicar, de ouvir você, de respeitar a sua opinião, de a vida em sociedade, ela exige isso. Lógico que ela ultrapassa os valores só de um sistema político, porque a gente sabe, infelizmente, não é só com o voto que a gente vai mudar a nossa sociedade, que vai mudar as nossas relações. Mas é importante que a gente entenda a democracia no contexto mais de validade, né, a uma informação, né, do respeito aos saberes das outras pessoas. A democracia é a própria vida em sociedade. É a liberdade que nós temos de divulgar nossas ideias e nossas opiniões, a gente tem que lutar por isso. Isso seria, então, a antropoética. Entender que somos indivíduos, características biológicas, culturais, que são únicas, mas estamos ligados a uma sociedade, e aí vem a democracia, os valores de defender, né, a opinião do outro, de reconhecer como legítima, e também, lógico que, ligados a uma espécie, para entender que vivemos em um planeta, que a gente deve respeitar as pessoas como elas são. Então aí está os 7 saberes. Gente, para finalizar nossa aula, prometo que agora vai ser só as dicas finais que eu preciso trazer para vocês. Estamos aqui há mais de 40 minutos falando dessa obra-prima, na minha opinião, um livro que modificou a minha forma de pensar, modificou a minha forma de se relacionar com os estudantes. Vou ficar maior aqui na sua tela agora, se você me permitir. Espero que você tenha aprendido muito nessa aula de hoje. Fiz e produzi com muito carinho os 7 saberes necessários à educação do futuro de Edgar Morin. É um livro que marcou a minha vida e com certeza estará lá presente nas referências bibliográficas. Se não apareceu Morin, vai aparecer muitos outros educadores que foram influenciados diretamente pelo pensamento de Edgar Morin. Quem estuda, quem é educador, quem sabe sobre inter e transdisciplinaridade, saiba que todos esses conhecimentos teóricos partiram aí desse grande pensador do nosso tempo. Então, falar de Edgar Morin sempre é uma honra para mim. Gente, lembrando novamente, agora recado final, dia 17 de julho vai ser uma aula diferente. Nós vamos ter uma aula online, uma aula ao vivo, onde eu vou trazer para vocês o currículo da cidade. Se você quer passar no concurso da prefeitura. E olha, professor, mas vai demorar. Gente, começar a estudar agora, sabe? Não deixe a incerteza, a instabilidade procrastinar o seu sonho de ser um professor da rede municipal de ensino de São Paulo. Então, olha, se você quer muito, saiba que nós vamos fazer uma aula especial, onde eu vou trazer materiais, né, que eu vou te trazer um e-book com todas essas teorias que eu estou trazendo aqui. Você vai ter esse material depois para fazer a sua leitura, para fazer o seu estudo. E você vai ter também essa aula, né, sobre o currículo da cidade, onde eu vou te mostrar qual que é o perfil de professor que a rede precisa em seus quadros. Então, isso para te dar um impulso a mais, para te colocar aí uma organização na sua rota de estudo, né? Porque o nosso objetivo é que você transforme a vida dos seus alunos na rede municipal e estadual, né, na educação, de certa forma, que a educação precisa de professores como vocês, tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês. Um abraço e até amanhã.